sou Paloca e eu estou aqui para vos falar dos filmes e das séries que eu vi em outubro de 2025. Vamos lá ver se eu consigo gravar isto com um pouco de barulho, sim, porque antes de começar a gravar estava aqui um senhor das obras aqui aos gritos, aqui quase por baixo da minha janela, mas vamos ver, a grua sim está por aí a funcionar, já passou também por aqui um F, que já não sei, já vi F qualquer coisa, já passou por aí também em alto som, mas espero que consiga gravar tudo, também não tenho muito para vos contar. Em relação ao mês de novembro, vi muito pouca coisa no mês de outubro, mas não é do mês de novembro que vos vou falar, é do mês de outubro e, portanto, sem mais demoras, vou-vos então contar aquilo que eu andei a ver no mês de outubro. O mês de outubro começou com uma série, vi na Netflix, Monster The Ed Gein Story. Estava mesmo muito curiosa, já tinha visto Dahmer, já tinha visto os irmãos Menendez e agora estava muito curiosa com este Ed Gein. Não quero entrar em spoilers, era uma mente muito retorcida e houve ali episódios em que aqui as minhas entranhas também estavam um bocadinho retorcidas, porque aquilo foi ali um bocadinho nojento mesmo, em algumas cenas foi um bocadinho nojento e isto deu-me aqui um bocado de ânsias. Posso dizer que sim, deu-me aqui um bocadinho de ânsias, mas não vos quero contar muito do que é que este criminoso fez. Aquilo que eu não achei tão positivo nesta série foi esta série ter tantos episódios e depois ir buscar por aqui outras histórias. Portanto, este criminoso serviu de inspiração, por exemplo, ao filme Psycho do Hitchcock, por causa da história da mãe, portanto não vou adiantar muito, mas por causa da história da mãe serviu aqui de inspiração, mas depois temos aqui a exploração da personagem que fez o filme Psycho e essa parte eu achei que não era propriamente muito interessante para a história do Ed Gein e não me convenceu muito. Também serviu de inspiração a outros filmes, achei curioso sim que se fizesse referência a isso, mas acho que a história podia ter sido contada em menos episódios. Então não havia assim tanto para contar deste Ed Gein e por isso fomos buscar por aqui outras coisas que se calhar não tiveram assim, pelo menos para mim, tanto interesse. Gostei de ficar a conhecer que a história do Psycho era inspirada nesta personagem, mas depois toda esta exploração da personagem em si, da vida pessoal da personagem, acho que não trouxe assim muito interesse. Sim, gostei de ver a parte de recriarem também aqui o Alfred Hitchcock e a ideia que ele teve para o filme e depois como é que foi o filme, aquela cena do chuveiro, portanto o horror que isso causou nas pessoas, sim, mas para mim este Ed Gein podia ter menos episódios, podia ser contada em menos tempo, porque depois há por aqui muita coisa exterior que se calhar não traz assim nada de muito interessante a esta história, pelo menos é a minha opinião. Sim, gostei de ver, sim, gostei de ficar a conhecer mais uma mente retorcida dos Estados Unidos, sim, mas em menos tempo eu acho que tinha sido muito mais interessante porque andei imenso tempo para terminar esta série. Depois de um documentário também na Netflix, The Perfect Neighbor, temos aqui a história de vizinhanças e vizinhanças que não são as melhores, de pessoas que até parecem normais, isto, o conceito de normal é sempre muito complicado, e depois temos por aqui também uma vizinha que tem uma mente um bocado retorcida, temos por aqui crianças que vão brincar, a vizinha não gosta muito que elas andem por ali a jogar a bola e ali a brincar na zona que ela considera que pertence à sua casa, e depois tem por aqui uma atitude completamente irracional e que provoca grandes estragos a uma família, e que provoca aqui uma dor gigantesca que não irá ter fim nunca. Não quero adiantar muito mais sobre isto, eu também não sabia muito bem por onde é que é a história. É uma história, é um documentário de true crime, portanto não é propriamente que eu dê grandes spoilers, mas não quero entrar aqui um bocado na história. Fiquei um bocado chocada com a história, sim. E é sempre chocante, não é um caso que seja muito estranho. Por exemplo, em Portugal há muitos vizinhos que por causa de terrenos ou famílias por causa de dinheiro que acabam por ter este tipo de desfechos, os casos acabam por ter este tipo de desfechos, portanto não é nada que seja assim tão retorcido e tão dos Estados Unidos, não é assim tão anormal como certos casos que aparecem. Não é assim uma história tão anormal, como por exemplo a história do Ed Gein, que aquilo era completamente horripilante, mas é chocante ver estas crianças, é chocante ver o sofrimento desta família, e sim, mexeu um bocadinho comigo. Não é que tenha sido um documentário da vida, de true crime da vida, mas é muito interessante porque a maior parte das imagens estão gravadas com as body cams, portanto com aquelas câmaras que os polícias usam, e portanto nós vemos que aquilo é tudo real, vemos as conversas dos polícias, vemos quando vão bater à porta, quando vão falar com esta vizinha, quando acontece a grande desgraça deste documentário, portanto nós vemos tudo através das body cams e essa parte acho que é interessante. E acho que é importante que os polícias tenham estas câmaras e que gravem estas cenas para que depois também possam ser usadas em tribunal e que possam
possam servir como provas. E sim, gostei por essa parte, por nós termos esta visão da que está a acontecer. Essa parte sim foi interessante, não é que a história seja muito estranha, nem muito anormal, não é, mas sim, gostei de ver este documentário. Depois vi também na Netflix a segunda temporada de Rabo de Peixe. Fiquei aqui muito indecisa, vejo, não vejo, será que isto vai trazer alguma coisa de novo, será que não traz? E então lá me resolvi a ver a segunda temporada. Sim, não traz propriamente nada de muito novo. Continuamos em Rabo de Peixe, continuamos com as mesmas personagens e continuamos com a mesma história da droga. Sim, não é que seja propriamente uma história inovadora se formos comparar esta segunda temporada com a primeira. A primeira se calhar era mais a novidade, aqui já não há tanta novidade. Sim, há por aqui umas personagens novas, há por aqui umas personagens ressuscitadas e mais não vou adiantar. Sim, gostei de ver, sim, a história ficou em aberto. Sim, provavelmente vai haver uma terceira temporada. Já vi qualquer coisa, não sei se já está mesmo confirmada, mas já vi qualquer coisa de uma terceira temporada, mas não é que a história tenha propriamente nada de novo. Tem muitas asneiradas, sim, tem muitas asneiradas, cada frase tem uma asneira. Sim, não tem sotaque dos Açores, não tem sotaque dos Açores. Aquelas coisas que eu achei na primeira temporada, que faltava aqui um bocadinho de sotaque. Sim, é difícil fazer um sotaque de rabo de peixe, de certeza que é difícil. É como alguém imitar o sotaque dos alentejanos. Sim, a mim sai-me naturalmente, se alguém tiver que imitar vai ser mais complicado. Sim, eu posso reconhecer isso tudo e vejo logo às vezes nas telenovelas. Agora já não vejo telenovelas, mas antigamente quando via telenovelas, ou em filmes, ou em séries, quando alguém tenta imitar um alentejano eu digo logo, pá, isto soa tão a falso, isto não é nada assim, nós não falamos assim. Portanto, sim, podia acontecer o mesmo com os açorianos. Sim, podia acontecer, portanto, essa parte já vou deixar de lado. Mas as asneiradas são tantas. Valha-me Deus que aquilo não há uma frase que não tenha uma churrilhada de asneiradas. Sim. A história, pronto, é mais do mesmo. Gosto das interpretações, sim, acho que estão muito bem as interpretações. Acho que a história não trouxe propriamente nada de muito novo. Vai haver, provavelmente, uma terceira temporada. Sim, provavelmente irei ver, sim, mas não é propriamente uma série da vida. Sim, é bom ver também porque é portuguesa, é bom ver porque os nossos atores também têm mérito e também merecem aparecer em grandes produções, e nessa parte eu sou a primeira a bater palmas a estes atores por terem participado numa produção destas, numa produção onde há mais dinheiro, onde há mais investimento, que passa numa plataforma de streaming tão importante como a Netflix. Sim, essa parte eu bato palmas e fico muito contente. Agora que a história não é propriamente assim uma grande história, uma grande série, não é. Não vou estar aqui com histórias, não é. Pronto, gostei de ver, provavelmente irei ver a próxima temporada, porque andei um bocado indecisa se vi esta ou não, pois vi, portanto provavelmente a próxima também irei ver, mais que não seja por causa dos nossos atores e por causa das suas representações. Sim, irei ver e irei, pronto, bater palmas por terem chegado tão longe, mas não é propriamente uma série da vida. Depois vi um filme na RTP Memória. A RTP Memória andava a passar aos domingos, às 3 da tarde, filmes do Hitchcock. Na semana anterior tinha dado Os Pássaros. E eu já tinha visto Os Pássaros, fiquei muito angustiada quando vi Os Pássaros e resolvi não rever Os Pássaros. Agora quando estou na praia e vejo as gaivotas a voarem, lembro-me das cenas dos pássaros e fico ali muito angustiada. E aquilo mexe muito comigo, aquela passarada toda, então não quis rever Os Pássaros. Então o que é que eu fui ver? Na semana a seguir deu Marnie. Marnie é com a mesma protagonista dos Pássaros e é com o Sean Connery. É um filme da década de 60, se não me engano. E era um filme que eu nunca tinha ouvido falar de Marnie, nunca tinha ouvido falar deste filme. Marnie é a protagonista. Portanto, esta mulher era uma ladra. Portanto, ela ia trabalhar para um escritório e depois arranjava a maneira de ter acesso ao cofre, roubava uns dinheiritos e depois desaparecia de cena. E andava nesta vidinha até conhecer o Sean Connery e depois a vida dela muda. Não vou adiantar muito mais sobre a história da Marnie, não conhecia, não estava nada à espera deste tipo de filmes. Não achei propriamente que fosse aquele grande filme do Hitchcock, não é. Para mim Os Pássaros, o Psycho, Vertigo, portanto há para aí filmes do Hitchcock que eu adoro e que considero que são grandes filmes, a Rebecca, mas depois estes filmes são assim mais fraquinhos, menos conhecidos. Sim, gostei de ver o filme, sim, garantiu aquele entretenimento de domingo à tarde, no sofá com uma mantinha, sim, mas não foi propriamente um filme da vida e se calhar daqui a uns tempos nunca mais me vou lembrar da Marnie e se algum dia voltar a dar na televisão vou pensar assim, filme do Hitchcock chamado Marnie e depois de repente, Marnie, aquela que tinha grandes esquemas e roubava ali uns dinheiritos e tal. Já me estou a lembrar. Não é propriamente um grande filme, provavelmente por isso é que também passou na RTP Memória, porque depois houve mais filmes do Hitchcock, assim do mesmo estilo, menos conhecidos, mas sim, valeu a pena ver, mais que não fosse
para estar à espera, deixa lá ver onde é que é a cena que aparece o Hitchcock, sim, porque ele gosta sempre de aparecer ali um bocadinho, ali uns segundinhos numa cena. Portanto, gostei de ver, não é propriamente um filme da vida, não é dos melhores filmes do Hitchcock, não é, mas garantiu um entretenimento de domingo à tarde. E depois, estava à espera deste momento no mês de outubro, o que é que eu fui ver? Fui ver na Apple TV a 5ª temporada de Slow Horses. Estava desejosa que a série terminasse para ver esta série. São 6 episódios com o Gary Oldman. Vocês já sabem, já vai na 5ª temporada, portanto todas as temporadas de Slow Horses. Eu fico sempre muito excitada com isto e fico cheia de vontade de partilhar com vocês. Temos aqui mais um caso em que eles vão estar metidos, especialmente aqui um dos membros deste Slow Horses, e temos aqui uma história pessoal aqui também deste Jackson Lamb. E não quero adiantar muito sobre a história, mas adoro ver Gary Oldman neste papel. Adoro. Tanto que adoro que depois comecei aí uma empreitada de Gary Oldman, mas disso irei falar depois nos filmes e séries do mês de novembro. Mas adorei ver esta série, fartei-me de rir, como não, aquele homem que é horroroso, que tem aquele cabelo oleoso, que tem aquela roupa suja, que se peida, que arrota, que não tem modos. Ai, é demais, adoro ver esta série, adoro ver este protagonista e já estou aqui a ressacar para ver a 6ª temporada de Slow Horses, já estou aqui a ressacar e a pensar assim, mas eu quero ver. Entretanto, durante muito tempo achei que não me apetecia ler os livros, porque como já tinha visto a série, mas agora estou com imensa vontade, porque já vi comentários que ele está muito bem retratado também na série, porque nos livros também aparece desta forma, então estou muito curiosa para conhecer esta personagem nos livros e provavelmente em 2026 irei fazer aqui uma maratona de Slow Horses em versão livro, sim, porque já estou a ressacar e não sei, provavelmente se calhar até outubro do próximo ano não vai haver 6ª temporada de Slow Horses e não sei se eu vou conseguir resistir a isto. O que é que eu vos posso dizer mais? Adorei ver esta 5ª temporada, como não? Como adorei ver as outras 4, como de certeza que vou adorar ver a 6ª, porque adoro. Já me estava a esquecer de um pormenor importante. No final de outubro, acho que foi no dia 31 de outubro, Gary Oldman tornou-se Sir, portanto, agora também já pertence a esta grande família das Dames e dos Sirs, portanto já é Sir Gary Oldman, portanto foi reconhecido pelo rei Carlos III o valor deste ator que fez tanto pelo Reino Unido, que levou o seu trabalho também para os Estados Unidos, que fez imensos filmes, séries, portanto foi reconhecido o talento deste grande ator e ainda bem que foi reconhecido em vida, porque merece este prémio. Depois vi ele a dizer que foi muito importante para ele receber este prémio e que até foi mais importante receber este título de Sir do que quando recebeu o Oscar, porque o Oscar foi uma coisa que ele mais ou menos conseguia prever como é que ia ser, mas aqui foi uma emoção muito grande e para ele foi mesmo um grande orgulho a receber este prémio, e então para mim também foi muito importante depois ficar a saber, porque andei depois a procurar coisas depois de ter terminado a série, e foi quando vi que ele finalmente já era Sir e também fiquei cheia de orgulho de pensar assim, grande ator realmente, não sou só eu que adoro o Gary Oldman, não sou só eu que adoro os papéis que este homem faz, e não quero falar muito mais sobre isto porque depois irei falar disto, voltarei a falar de Gary Oldman no mês de novembro, ou quando gravar os filmes e séries do mês de novembro, mas só vos posso dizer que adorei ver a 5ª temporada de Slow Horses, já devem ter percebido desde que comecei a falar disto que o meu entusiasmo é gigante, adorei e estou desejosa que venha a 6ª temporada de Slow Horses. E para terminar, vi na Netflix o documentário Maré Branca, a surreal história de rabo de peixe. Sim, no mesmo dia em que estreou a 2ª temporada, estreou também este documentário com personagens de rabo de peixe e a contarem a história daquilo que realmente se passou. E gostei de ver o documentário. Há partes em que há legendas no documentário, sim, porque não se percebe nada de algumas personagens de rabo de peixe quando falam. Não se percebe nada. Nada, por isso digo que é difícil também se calhar imitar este sotaque, sim, deverá ser dificílimo porque não se percebe nada daquilo que eles dizem. Gostei de ficar, não é que fosse uma novidade, mas gostei de ficar a conhecer a história de Rabo de Peixe, já conhecia da série, já conhecia de ter lido na altura em que a primeira temporada estreou, o que é que tinha acontecido, como é que a droga tinha aparecido na ilha, que eles marcavam o campo de futebol com cocaína, que panavam peixe com cocaína, portanto aquilo havia cocaína por tudo quanto era sítio. Sim, gostei de ficar a conhecer esta história contada no documentário por personagens que viveram exatamente esta história, que depois estiveram presos, que Rabo de Peixe é aquela freguesia dos Açores muito pobre, houve muitas pessoas que foram para os Estados Unidos e depois vieram deportadas
porque cometeram lá crimes e eram deportadas para rapto de peixe. Portanto, temos aqui uma realidade de rapto de peixe muito triste, muito dura, muito negra, e essa realidade está contada neste documentário e, apesar de não ser o documentário da vida, sim, gostei de ver este documentário sobre rapto de peixe. E foi isto que eu vi no mês de outubro. Vi 3 séries, vi 2 documentários, vi um filme. Foi isto que eu vi no mês de outubro. Não vi assim muita coisa. No mês de novembro vi muito mais coisas, mas disso falarei depois. Mas gostei daquilo que vi no mês de outubro, especialmente Slow Horses. Como não? Slow Horses aqui no top das coisas que vi no mês de outubro. Digam-me nos comentários se já viram alguma das coisas ou se têm curiosidade em ver alguma delas, especialmente a série Rapto de Peixe, se viram, se não viram, se têm curiosidade em ver. Digam-me tudo aqui na caixa de comentários. E não havendo mais nada para vos contar hoje, eu vou-me despedir. Um grande beijinho e até ao próximo vídeo. Tchau!